Boa noite, então. Sejam bem-vindos a mais uma aula nossa de língua portuguesa. Hoje nós teremos como foco o nosso gênero atestado, porque, assim, nós possuímos diversos gêneros na língua portuguesa, mas não faz sentido eu trabalhar gêneros os quais vocês não possuem contato. Eu preciso focar naqueles que vocês têm mais contato. E o gênero atestado, vocês devem conhecer muito bem esse tipo, que é o atestado, ele sempre está em hospitais, em questões de rede pública hospitalar, porque toda vez que aquela pessoa está, aquele paciente precisa de descanso, né, vamos dizer assim, ele ganha um atestado de alguns dias. Então, vamos abordar um pouco sobre ele. Temos aqui o modelo de atestado. Como vocês podem ver, é um documento bem simples, bem resumido, só que ele não deixa de ser formal, não deixa de ser um documento formal. Aqui temos algumas linhas para preenchimento de dados do paciente. Além disso, a linguagem é bem curta, bem objetiva, porque o atestado ele é um tipo de documento escrito utilizado para confirmar ou negar a existência ou inexistência de uma situação de direito. Portanto, trata-se de uma declaração escrita e assinada a fim de certificar algo, requisitado pelo interessado e apresentado por um indivíduo. Esse tipo de documento técnico, ele tem como característica a linguagem clara e formal, adotada com a finalidade de passar uma informação de maneira concisa e objetiva. Nada muito novo, né? Como eu sempre falo para vocês, sempre bato nessa tecla, que a linguagem de todos esses documentos, ela é clara, ela é objetiva, ela não faz rodeios, ela usa norma culta, devemos evitar gírias, palavrões, palavras grotescas. Então, é basicamente isso. Esse modelo aqui, ele é bem simples, temos assinatura também, carimbo, lugar de colocar todas essas informações. Temos os informes, né, acerca do que está sendo esse atestado, por que esse paciente precisa desse atestado. E é muito curto, ele é muito breve, né, porque é um documento que precisa ser de leitura rápida. Não pode ser um documento extenso, porque a leitura ela precisa ser breve para a pessoa já captar a mensagem. Então, é basicamente isso. E nós temos vários outros tipos de atestado. Nós não temos apenas um modelo. Por exemplo, nós temos o atestado de óbito, que é aquele que informa a morte de um indivíduo, bem como também a sua causa, sempre vai ter a causa da morte. Temos também aquele atestado de antecedentes criminais, que é aquela ficha suja, né, digamos assim, que a pessoa tem, caso ela tenha cometido algum crime, que informa a existência ou inexistência de registros criminais na ficha de um indivíduo até o momento em que é emitido. Então, é mais nessa área jurídica, nessa área do direito. Temos o atestado de doença, que é o mais comum, é o que a gente mais conhece. Todo mundo, quando fica doente, vai ao médico, precisa desse tipo de atestado, porque ele é utilizado para justificar ou abonar faltas no trabalho, então você não vai poder trabalhar, você precisa de uns 5 dias em casa. Então, o atestado de doença ele serve para isso, para informar, né, a incapacidade de um indivíduo de comparecer ao trabalho em razão da doença. Também tem o atestado de pobreza, não sei se todo mundo aqui sabe, mas ele também é chamado de declaração de hipossuficiência. Serve para declarar que um indivíduo não pode arcar financeiramente com os custos de um serviço, sem que haja prejuízo a seu próprio sustento ou de sua família. Digamos que é o famoso contra-cheque, né? Aquele contra-cheque que nós possuímos, aquela folha de pagamento, se a pessoa ela é de extrema pobreza, se ela é renda alta, renda mais baixa. Qual esse de atestado de pobreza? Para casamento? Sim, dizem que sim, dizem que o pessoal utiliza bastante. Agora eu só não sei qual o objetivo, né? Você tem que atestar para os outros que você é pobre, que você não tem uma renda boa. É engraçado. Mas quem não conhece agora já conhece. Também tem o atestado de aptidão física,
que declara que o indivíduo possui condições físicas para o exercício de determinado cargo. Esse atestado, ele é muito utilizado em questões de concurso, como, por exemplo, concurso para polícia, para bombeiro. Vocês sempre precisam fazer um teste primeiro de aptidão física para saber se você tem, né, as qualidades físicas para assumir aquele cargo, porque esse tipo de concurso, eles precisam de uma pessoa com bom preparatório físico, e a partir do momento que você consegue passar nesse teste físico, você recebe um atestado de aptidão física. Olha, esse rapaz, ele está apto fisicamente a assumir o cargo, ele possui todos os quesitos. Então, é basicamente isso. Só que o que vocês mais vão ter contato, né, que vocês vão ter mais conhecimento, é esse de atestado de doença, que é o mais comum no local de trabalho de vocês. Os demais é só para a gente ter uma noção que eles existem. O gênero relatório. Lembrando que, vou bater na tecla mais uma vez, todos esses gêneros que nós estamos abordando aqui são gêneros formais que exigem uma postura melhor, um vocabulário melhor. Então, o gênero relatório não seria diferente. Digamos que vocês têm disciplina de estágio, não tem? Vocês fazem estágio? Sim, né? Provavelmente, tenho quase certeza que vocês possuem disciplina de estágio. Na UFAC, eu sempre tinha que fazer muito relatório, tinha que ir até a escola e fazer o relatório de tudo que eu havia observado naquele dia, tudo que eu havia feito. Esse tipo de relatório de estágio, por exemplo, pelo menos na minha faculdade, a partir do momento que você entrava na escola, você já tinha que escrever tudo que você ia fazer, tudo que você estava fazendo. Você chegou, falou com fulano, a aula começou no horário tal, professor atrasou e tudo mais. É um relatório que exige muito detalhe. Ele é bem cansativo de fazer. Depende também muito do professor que solicita, se ele quer extremamente detalhado ou não. Então, esse gênero ele é bem difícil, bem cansativo de fazer. E a gente faz relatório durante toda a nossa vida, praticamente. Às vezes a gente trabalha e o nosso chefe pede um relatório do mês, um relatório do dia, e assim vai. O relatório ele é um tipo de texto que, como o próprio nome indica, ele relata sobre algo, escrito ou oral. Ele apresenta um conjunto de informações pormenorizadas sobre determinado tema, ou seja, são informações escaladas. Pois é, é muito comum fazer relatório mesmo. Eu mesma tenho que fazer relatório de vocês quando a gente encerrar a disciplina, eu tenho que fazer o relatório de tudo que aconteceu, todas as nossas aulas, eu tenho que relatar e encaminhar para o CTEAC. Então, é um gênero que é muito comum. Tratam-se de textos expositivos, de caráter narrativo e descritivo. Lembram que narrativo, né, ele narra tudo e também participa, e o descritivo, ele apenas descreve sem participar. Esse tipo de relatório, eu acredito que ele é mais descritivo. Não, ele é mais descritivo do que narrativo. Por quê? A maioria deles você não pode escrever em primeira pessoa, porque primeira pessoa é muito íntimo, né? Vamos falar assim. Então é melhor você apenas descrever sem se expor. Digamos que você não vai usar a primeira pessoa, você usa a terceira pessoa, que é o nós. Então, por exemplo, ao invés de eu falar, eu cheguei na escola, posso substituir por ao chegar na escola, adentramos na sala de aula, cumprimentamos a professora. Então, eu não utilizo a primeira pessoa, estou utilizando a terceira pessoa. Porque, como é um gênero que você precisa descrever suas ações, fica melhor em terceira pessoa. No entanto, alguns relatórios também podem ser críticos. Se for solicitado, você pode expor criticamente a sua opinião, né, com presença de argumentação e considerações pessoais. No relatório que eu fazia da faculdade, a professora sempre solicitava, no final do relatório, a sua opinião acerca do estágio que você realizou, se ele foi satisfatório, se faltou alguma coisa, se aconteceu alguma coisa
inconveniente, alguma situação constrangedora. Também solicita melhorias, o que a gente pode dizer que pode melhorar nos próximos estágios. Então, isso vai depender muito da solicitação. A linguagem presente nos relatórios é formal, com a utilização da norma culta, coerência e coesão textual. E temos uma estrutura a ser seguida. O relatório, basicamente, ele tem essas três estruturas. Tem esses três tópicos na sua estrutura, que é a introdução, no qual você vai apresentar o seu relatório em poucas palavras. Temos o desenvolvimento, que é o corpo inteiro do seu relatório, onde você finalmente descreve tudo o que aconteceu. E temos a conclusão, que é quando você finaliza e, caso seja solicitado, expõe a sua opinião. Porém, tem relatório que as pessoas solicitam muito mais coisas. Tem relatório que as pessoas pedem uma capa, pede sumário, pede resumo. Então, vai depender muito da solicitação. Alguns também pedem referência, que é aquela referência bibliográfica. E esses são alguns exemplos de tipos de relatório. Nós temos o relatório escolar, que são os textos escolares em que o aluno pode relatar sobre um evento ou uma atividade proposta pelo professor. É o mais comum. Quando a gente estudava na escola, né? Às vezes o professor do nada, quero um relatório do livro da página tal até página tal, um resumo. Não deixa de ser um relatório escolar, esse tipo de gênero. Temos o relatório científico, que é o mais comum utilizado pelos profissionais em diversas áreas, que são os relatórios acadêmicos, produzidos após uma pesquisa. Geralmente, eles são produzidos por pessoas de ensino superior. Por exemplo, o relatório de estágio. O relatório de estágio ele não deixa de ser científico. Relatório de finalização de curso, que é o famoso TCC. Nossa, gente, o TCC é um relatório que a pessoa falta ficar louca, com tanta com nervosismo, primeiramente, né? E com todas as solicitações que um TCC ele pede, ele exige. O relatório de participação no evento acadêmico também não deixa de ser um relatório científico. Por exemplo, você vai participar de uma palestra, você vai participar de uma entrevista. Então, você tem que fazer um relatório científico, seja através de tópicos ou não, e descrever o que você assistiu naquela palestra, né? E o TCC, né? O famoso TCC, que muita gente tem pavor desse relatório, né? Ele é tão criterioso. Temos relatório administrativo, que são mais utilizados por empresas, por exemplo, o CTA, que é uma empresa, não deixa de ser uma empresa, eles devem fazer muitos relatórios na administração. São aqueles registros em que a empresa realiza diariamente ou mensalmente. São produzidos pelos empregados do setor administrativo, por exemplo, os relatórios de contas. É assim. Vocês fazem TCC no CTA aqui, no curso técnico? Ou fazem apenas relatório de estágio? Porque tem alguns cursos que eles não solicitam TCC, eles solicitam apenas um relatório de estágio final. Porque dizem que o relatório de estágio final também pode ser considerado, digamos assim, uma conclusão de curso. Mas, o que eu aconselho a vocês é se preparem, porque é bem difícil, é um relatório bem difícil o TCC. Você faz e desfaz ele inúmeras e inúmeras vezes. Você precisa da ajuda do professor, precisa da orientação para conseguir. Tem curso que são artigos. Por exemplo, a minha pós-graduação, eu já não precisei realizar um TCC, eles pediram apenas um artigo científico, que é como se você escolhesse um tema, você escolhe um tema, da mesma forma que o TCC também precisa de um tema, só que o artigo científico, ele é mais curto, ele não é tão grande que nem o TCC. E não tem aquela questão de abstract, eu acho que é o nome. Se bem que eu não sei se é no artigo ou se é no TCC que tem o abstract. Mas eu sei que não precisa daquela coisa de sumário, de índice, essas coisas. O TCC é um relatório imenso. Diferente do artigo científico, que o artigo científico,
pelo menos o que eu fiz, precisava uma capa, precisava de um resumo, palavras-chave, introdução, aí o meu desenvolvimento e a conclusão. Apenas isso. O TCC tem muitas coisas. Tem apresentação, tem defesa, porque o TCC não deixa de ser uma defesa, né? Você tem que defender o seu tema. Então, é basicamente isso. Mas, voltando aqui para o relatório administrativo, ele é extremamente comum nas empresas de setor administrativo. Por exemplo, às vezes as empresas precisam fazer relatórios de contas, aquelas empresas que trabalham muito com números. Além disso, eles podem ser classificados também em crítico e também de formação. O crítico é quando ele surge opiniões, apreciações do autor no corpo do texto, mas sempre lembrando que a gente só deve dar a nossa opinião caso seja solicitado. Esqueci de grifar aqui o relatório de síntese. Também tem o relatório de síntese, que são relatórios mais simples, que apresentam um resumo sobre determinada atividade, por exemplo, um relatório sobre um filme assistido em sala. O que eu acho mais engraçado é que as pessoas criam diversos gêneros e alguns são extremamente parecidos uns com os outros. Por exemplo, a síntese, ela é muito parecida com o resumo. Na minha humilde opinião, síntese e resumo é a mesma coisa, porque você vai apenas resumir, digamos que o que você assistiu naquele filme, não deixa de ser um resumo. Mas aí as pessoas pegam e intitulam como síntese. É uma síntese, vai fazer uma síntese. E o relatório de formação, que é quando há o desenvolvimento de um projeto ou pesquisa, são desenvolvidos relatórios conforme o desenvolvimento da pesquisa, ou seja, eles relatam os estágios de desenvolvimento do trabalho. Esse tipo de relatório de formação é muito utilizado em pesquisas de faculdade, por exemplo. Eu faço biologia, estamos realizando uma pesquisa com fungos. Então, esse relatório de formação, ele vai observar tudo, digamos que você vai levar uns 3 meses para ver o fungo se desenvolvendo. Então, esse relatório de formação vai servir para isso. Você vai relatar durante esses 3 meses cada procedimento, cada processo do fungo se desenvolvendo. E assim vai, ok? Nós temos uma estrutura básica de relatório. Então, se algum dia vocês precisarem fazer relatório, professora, não sei nem por onde começar a fazer um relatório. Isso aqui é a estrutura oficial, é a estrutura básica. Dependendo do tipo de relatório, ele segue um padrão estrutural definido. Então, isso aqui é o padrão, é o mais comum. É obrigado que o relatório possua isso aqui. Pode ser que as pessoas te solicitem mais alguma coisa no seu relatório. Mas se não solicitar, saiba que isso aqui é a estrutura padrão. Todo relatório necessita de uma capa, também chamada de folha de rosto. Geralmente, os relatórios possuem uma capa com o título do seu trabalho ou tema, nome do aluno ou do grupo, em seguida vem o nome do professor, a instituição, no caso seria o CTEAC, e a data, sempre precisa da data. Alguns modelos exigem a inclusão da marca da instituição em que foi desenvolvido o trabalho. Por exemplo, toda vez que eu finalizo uma turma, eu preciso colocar a marca da instituição, né, do CTEAC, no meu relatório. Temos o índice, que é para a pessoa conseguir se localizar no seu relatório, caso ele seja muito extenso. Quando se trata de trabalhos mais longos e desenvolvidos em várias etapas, é necessário um índice. Antes de iniciar o texto, surge o índice, ou também sumário, como é conhecido, com o nome de cada subtítulo e ainda o número das páginas onde está localizada cada informação, porque assim fica mais fácil para o leitor, né? Às vezes ele não quer ler o relatório inteiro, ele quer apenas ler um tópico, ele vai lá na página, tá aqui, página tal, vou lá, consigo ler o tópico que eu precisava. Temos o título, que é na página seguinte, após o índice. Antes de começar a escrever o relatório, esse deve apresentar um título referente ao trabalho que fora desenvolvido. Então, o título ele tem uma página só para ele. Abaixo pode surgir um epígrafo, ou seja, uma frase em letra menor e localizada na parte direita do texto, a qual faz referência ao tema do trabalho. Então, digamos que você tem um título e logo em seguida você pode colocar não muito destacado
o tema do trabalho, né, em qual tema ele está relacionado. Em seguida, vem uma página só para a introdução. Às vezes os relatórios são muito exigentes e as pessoas pedem o que? Eu quero no mínimo 2 páginas de introdução. Na introdução do relatório, as informações sobre a descrição do trabalho e dos métodos utilizados devem aparecer. Por exemplo, em que local foi desenvolvido, o relatório pertence a qual assunto, qual profissional que pediu, quais objetivos e justificativas, em quais circunstâncias foi desenvolvido, dentre outros. Então, você vai basicamente apresentar, né? Digamos que você vai, em poucas palavras, informar do que se trata o seu relatório. Desenvolvimento é a maior parte do seu texto, é o corpo inteiro do seu texto. Parte em que são relatadas todas as etapas de seu trabalho, apontando dados sobre a pesquisa, que podem conter gráficos, tabelas, figuras, fotos, dentre outros. Então, isso aqui é o seu corpo, é o corpo do relatório em si. Ele é extremamente importante porque é através dele que você consegue fazer a sua conclusão, que é o último tópico. Na conclusão do relatório, ocorre o arremate do texto, ou seja, você faz um resumo de tudo que você abordou no seu relatório, que você descreveu anteriormente, ou seja, as principais ideias expostas que você defendeu em todo o trabalho, devem ser concluídas no parágrafo de conclusão. Então, você deve deixar claro no início do seu parágrafo que você está finalizando o seu relatório. Portanto, em resumo a tudo que foi anteriormente abordado, conclui-se que esse relatório foi satisfatório, apesar das dificuldades, e assim vai. Os resultados obtidos, se você teve resultados positivos ou negativos, quais foram os resultados esperados. E se for um relatório de caráter crítico, é na conclusão que você pode acrescentar algumas observações pessoais referentes ao desenvolvimento do trabalho. Então, gente, se algum dia vocês precisarem fazer relatório, fica aqui a dica, mais ou menos, da estrutura do relatório padrão. O gênero prontuário é a documentação legal e permanente das informações relevantes para o gerenciamento do cuidado de saúde de um paciente. É através do prontuário que nós conseguimos observar a evolução daquele paciente. Então, ele é um documento muito importante e que precisa ser cuidado, muito bem cuidado. Com devidas identificações e dados demográficos acerca do paciente, informando os tratamentos, procedimentos, o histórico daquele paciente, diagnóstico e a evolução do quadro, além também de registrar um plano de cuidados e registrar anotações no censo hospitalar. Então, gente, o prontuário é absolutamente todos os registros que o censo hospitalar precisa ter acerca daquele paciente. E com certeza vocês terão contato com ele. Por isso que o preenchimento dele precisa ser muito cuidadoso, muito cauteloso. Às vezes a pessoa possui uma letra ruim, precisa preencher esse prontuário e escreve de qualquer jeito, rabisca, rasura. Não pode, gente. É um documento legal. Você vai passar esse documento para outras pessoas lerem. Então você precisa escrever, se esforçar pelo menos, né, para escrever com letra legível, para que a outra pessoa que for pegar, né, estiver de plantão e vai passar para outra pessoa, ela consiga entender o que você escreveu. É o que mais tem de problema é prontuário mal preenchido. Às vezes, o paciente ele tem algum problema e você preencheu o prontuário de alguma maneira errada, deu alguma informação errada, e isso pode complicar, né, a vida profissional de vocês. Temos 2 tipos de prontuário. O prontuário de papel, que é o mais comum, porque o prontuário eletrônico ele é de alto recurso, né? Precisa de dinheiro, muito dinheiro. Então, acredito que o nosso setor público de saúde não possui prontuário eletrônico.
é sempre de papel. Eu não sei, vocês que vão ter contato, né, vão frequentar a UPA, o pronto-socorro, não sei, mas o prontuário eletrônico, acredito eu que é mais utilizado em hospitais particulares. Mas se eu tiver errada, né, vocês me corrijam. O prontuário de papel, ele tem alguns aspectos positivos, né, e alguns negativos. Ele é de fácil manuseio. Já tem no público o prontuário eletrônico? Ah, então que bom. Ele é de fácil manuseio, facilidade de transporte, não exige treinamento de pessoal, nunca está fora do ar, porém ele contém algumas desvantagens, como a ilegibilidade, preenchimento incompleto, dificuldade de acesso, fragilidade do papel, por conta de ser um papel, às vezes a pessoa vai lá, rasga sem querer, e dificuldade de busca. O prontuário eletrônico, ele é um texto mais legível, porque você vai sempre digitar. Possivelmente consistente e completo, com certeza, né, gente? O prontuário eletrônico é outra vida. Permite armazenar imagens, então fica bem mais criativo. Verificação automática de dados, tem apoio automático às decisões. E o acesso de informações é melhor. Porém, ele é de alto custo, dificuldade de manuseio no usuário, às vezes a pessoa não consegue, não sabe utilizar aquele aparelho, precisa de treinamento, às vezes essa pessoa que não consegue usar, não sabe usar, e a manutenção é constante, e eu tenho certeza que a manutenção desse tipo de eletrônico não é nada barata. Mas ele é 100%, né, eficiente, diferente do prontuário de papel, que tem umas fragilidades. O prontuário, ele é uma documentação constituída de formulários padronizados destinados ao registro do indivíduo no contexto dos serviços de saúde. Então, qualquer área da saúde, eu tenho certeza que tem prontuário ali para ser utilizado. Se não for um prontuário, é algum tipo de relatório, mas eu sei que tem alguma forma de descrever o que está acontecendo naquele dia. Tem como objetivo facilitar a assistência ao paciente, promover meios de comunicação entre os profissionais de saúde. Então, vocês, profissionais de saúde, precisam sempre estar se comunicando entre si. Ah, fulano, eu preciso de informação tal, de paciente tal. Não, a gente está, assim, um pouco, porque eu já falei alguns gêneros, mas depois é só você assistir a aula do começo que eu estou gravando, aí você consegue assistir o que você perdeu. Mas por enquanto não, tá tranquilo. Cadê? Até me perdi aqui. Onde foi que eu parei? Facilitar a assistência ao paciente, né? Promover meios de comunicação entre os profissionais de saúde, assegurar a continuidade do atendimento, até porque as pessoas fazem plantões, então aquela pessoa que está no plantão hoje talvez não esteja amanhã, então o atendimento não pode parar, vai ter que continuar. E prestar suporte para a área administrativa do serviço nos aspectos financeiros e legais. Então, o prontuário, ele não deixa de ser um documento legal, gente. Vazamento de prontuário é crime, porque são informações. Se o paciente não lhe deu permissão, é crime. Então, tem que ter muito cuidado sobre isso. E ele também serve para a gente passar as informações para o suporte administrativo do hospital, né? Digamos assim. Entretanto, uma baixa qualidade no preenchimento dos prontuários médicos, com elevada frequência de diagnósticos ilegíveis, incoerentes, incorretos e ausentes. Então, esses são alguns exemplos de erros muito comuns. Às vezes, o prontuário, ele está incorreto, ele está faltando informação, ele está incoerente. Então, por isso que tem que ter muito cuidado no preenchimento desse tipo de relatório. Além disso, o preenchimento inadequado, ilegível ou a omissão de informações, se você não colocar todas as devidas informações nos prontuários, ferem os direitos dos usuários, mais especificamente
o de ter suas histórias clínicas preservadas e documentadas. É importante compreender as falhas de preenchimento, insuficiência ou prestação errônea de informações, para intervir e conscientizar os profissionais da saúde, especialmente os médicos, que são os que mais possuem contato com o prontuário, sobre a importância do preenchimento adequado dos prontuários. Então, vamos sempre zelar por esse preenchimento adequado. Quais são os erros mais comuns cometidos no preenchimento de prontuário? Análise equivocada de exames. Gente, isso aqui é o top 1 de erro. Muitos acabam analisando equivocadamente o prontuário do paciente, tira conclusões erradas. O segundo é atrasar o registro das informações. Gente, pontualidade, pontualidade. Tenham responsabilidade com o registro, com o tempo, sejam pontuais com as informações. Não deixem atrasar absolutamente nada. Errar a grafia de informações do paciente, como nome, idade, tratamento, procedimentos. Imagina só, se você erra o nome do paciente, você coloca o sexo dele errado, o procedimento que você fez não foi aquele. Isso dá um BO tão grande, por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Errar a grafia de alguma medicação. Por exemplo, já me deparei com gente que, ao invés de escrever dipirona, escreveu deperona, certo? Então, tem que ter muito cuidado com isso. E tem alguns medicamentos que eles possuem nomes muito semelhantes. Tem que ter muito cuidado com a escrita de medicação ou escrita de procedimento. Não prestar atenção na gestão de informações, às vezes a pessoa está ali distraída, ela não consegue fazer uma leitura completa, acaba deixando informação vazar, não consegue prestar atenção naquilo que ela está tendo como gestão. Perdas, adulteração ou acesso indevido. Isso, gente, vocês não podem deixar acontecer. Por exemplo, vocês preencheram, fizeram lá as anotações de vocês. Não deixem espaço para uma outra pessoa chegar, não deixem nada em branco. Eu lembro que quando eu estava dando aula presencialmente, a gente treinou um pouco sobre isso. Os alunos, eles passam a linha no espaço em branco para que não chegue uma outra pessoa, né? E tente adulterar aquilo que você preencheu, porque se tiver lá escrito, você pode ser comprometido. Você vai dizer, não, não fui eu que escrevi isso aqui. Eu não preenchi isso aqui dessa forma. Você não vai ter como provar, né? Você vai ser acusado de preenchimento indevido por conta de uma outra pessoa, porque você deixou ali um espaço em branco, a pessoa foi lá porque queria te prejudicar e preencheu só para te prejudicar. Esquecer de registrar ações acordadas e tomadas de decisões. Não deixem de registrar absolutamente tudo que vocês fizerem. Esquecer de identificar a data. Nossa, gente, não pode esquecer isso também. Data e hora. E o autor de cada registro. Então, tudo que você vai registrar, você vai ter que assinar o seu nome, para que a pessoa que vai ler saiba quem foi que escreveu. O que anotar? A anotação na área de enfermagem trata-se de um registro pontual, então muita responsabilidade, que visa garantir o registro da situação em que o paciente se encontra naquele momento. Então, ele vai sempre estar ali acompanhando o paciente, os procedimentos, né? Dos procedimentos de enfermagem realizados ou não realizados e das observações feitas. A anotação de enfermagem pode ser realizada tanto pelo enfermeiro, como também pelos técnicos ou auxiliar de enfermagem. Então, técnico, auxiliar de enfermagem também pode fazer anotações. Como é feito essas anotações? Em ordem cronológica. Então, tem que ter data, tem que ter hora. Não pode ser uma data, digamos que você colocou a data 4 horas e depois a data 2 horas da tarde. Não, tem que ser ordem cronológica. Precedidas de data e hora completas, concisas e ilegíveis, sem rasuras, entrelinhas, linhas em branco ou espaços, não deixem espaços em branco, efetuadas imediatamente após a prestação do cuidado. Então, assim que vocês fizerem alguma coisa, você já vai lá e registra.
Porque digamos que você não faz isso, você acaba esquecendo, acaba, caramba, esqueci de registrar que eu fiz isso, 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 que eu dei o banho, que eu apliquei medicação, esqueci de registrar, vou lá. Aí às vezes esquece, não registra da forma que deveria ser registrado. Então, assim que você terminar, imediatamente já corre e faz o registro. Identificadas com a assinatura do profissional e carimbo. O uso do carimbo profissional é obrigatório, mas me falaram na outra turma que não é mais obrigatório o uso de carimbo, de acordo com o artigo 5º da resolução do COFEM 545, mas teve aluno na outra turma que me falou que não é mais obrigatório, então eu não sei como é que está. Porque isso aqui eu tirei lá da resolução do COFEM, mas pode ser que tenha sido atualizado. Em caso de inobservância, o profissional infrator estará sujeito às normas contidas no Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Se eu estiver equivocada nessa questão do carimbo, vocês me corrijam depois, ok? Se informem. Mas que vocês precisam assinar, vocês precisam, isso é obrigatório. O carimbo eu já não sei mais se ele é extremamente obrigatório. Sigilo. O sigilo é reconhecido como dever ético e moral. Vocês, como futuros profissionais da área da saúde, vão sempre trabalhar de acordo com a ética e moral, até porque quem somos nós sem ética e sem moral? Não é, porém, absoluto. Por quê, professor? Visto que sua quebra é prevista quando legalmente requerida, seja por interesses maiores da sociedade ou para proteger a saúde e o bem-estar do paciente. Então, digamos que um Polícia Federal bateu lá na porta, eu quero ter acesso, né, pela saúde do Estado, é uma força maior, é uma questão legal, precisamos ter acesso. Ou então, pelo próprio paciente. O paciente ele tem direito de querer ter acesso ao seu prontuário, se ele solicitar, ele tem o direito, sim. Tal obrigação deve ser mantida não apenas de maneira passiva, ao não revelar as informações do paciente aos outros. Então, nunca, jamais dar nenhuma informação do paciente aos outros, pessoas que não são ali do hospital, que não estão por dentro do que está acontecendo com aquele paciente. Isso é crime, gente, é questão de crime, isso pode comprometer a vida profissional, mas também de maneira ativa, garantindo que os registros sejam propriamente armazenados e vetando o acesso a terceiros. Então, não pode vazar dados, imagens de paciente, a não ser que ele permita, ok? Resumindo, o prontuário é um documento legal e obrigatório de direito do paciente e de responsabilidade do médico e da instituição de saúde. Se é da instituição de saúde, é obrigatório, é uma responsabilidade de todos os profissionais que trabalham ali naquela instituição. Seu preenchimento deve ser feito de maneira diligente e cuidadosa sempre. Obrigatoriedade. É obrigatório o registro de qualquer atendimento prestado ao paciente por qualquer profissional de saúde, seja em instituição hospitalar, consultórios ou unidades de saúde. Tal registro deve ser feito impreterivelmente em prontuário. Tudo bem? Alguma dúvida, gente, sobre isso? Deu para entender, né, que ética e moral sempre, responsabilidade, pontualidade. Sim, professora. Caso o paciente da Oi. UTI, ele tem direito ao prontuário dele, a família? Sim, é um direito dele. Eu acredito que sim. Você quer dizer como se ele estivesse inconsciente? Isso. Bom, se ele está inconsciente, ele não tem como ter acesso, né? Ele não vai conseguir ler, não vai conseguir te escutar. Mas digamos que a família esteja lá. A família, ela quer saber, né, como é que está o estado do paciente, do familiar dela. É o tal do boletim, né? Vocês têm que dar as informações do quadro. Mas eu acredito que isso fica mais para o médico. Por exemplo, quando eu estava doente, sempre quem ia dar mais informações era o médico para a família, entendeu?
Então, eu acredito que para vocês, só se o médico chega lá e fala que ele apresentou melhoras, ele continua em estado vegetativo, não sei. Mas eu acho que na maioria das vezes vai ser sempre o médico que vai falar com a família, falar sobre o prontuário, como é que tá o avanço dele. Eu acredito que com vocês é mais se for solicitado mesmo. Como eu não sou da área da saúde, se vocês tiverem dúvidas sobre isso, vocês perguntem para os professores que vocês ainda terão no curso. Porque isso aqui, da disciplina de língua portuguesa, é mais para vocês terem noção de como é que faz esse preenchimento, entendeu? A questão de ter cuidado com a escrita, ter cuidado com a norma culta, manter o formalismo, entendeu? Isso aqui é só um resumo, mas caso vocês tenham alguma dúvida sobre preenchimento de prontuário, de questão de conduta ética e moral, aí vocês podem ir perguntando para os outros professores que vocês vão tendo que eles são realmente da área da saúde, né? É o que eu aconselho melhor para vocês. Temos aqui um exemplo de preenchimento de formulário, de prontuário. Percebam que temos aqui uma ordem cronológica bonitinha, vejam 7 horas, 15 horas, né? Data, sempre tem que estar destacado. 7 e meia, 8, 8 e meia, 10, 11, 12, 13. Vejam que eles não fazem, né, de forma embaralhada. Aqui eu vou colocar 7 horas, depois eu coloco 6. Não, tudo em ordem cronológica. Recebo o paciente no leito, em decúbito dorsal, acordado, lúcido, orientado em tempo e espaço eupneico, em ar ambiente, corado, dieta branda via oral, com boa aceitação, acesso venoso periférico. Percebam que essa pessoa foi extremamente objetiva, ele conseguiu resumir muito bem, absolutamente tudo que ele fez, 7 horas da manhã com o paciente. Ele colocou vírgula, colocou a pontuação certinho, foi extremamente formal, não fez uso de gírias, não fez uso de palavrões nem nada. Então, ótimo, perfeito. Aí ele continua, né? 7 horas foi o procedimento que ele fez com o paciente. 15 horas, já do dia 23, então eu acredito que não é mais aquele dia anterior. Do dia 23/4, número 22, aí ele fala que em membro superior direito, salinizado, sem sinais logísticos, deambula com auxílio de bengala, sonda vesical de demora com diurese amarela clara e sem grumos na extensão, última evacuação no dia 20/4. Então, isso são observações que quem está acompanhando o paciente vai ter que fazer o registro. Não sei o que é esse negócio de direito salinizado. Isso aqui foi um exemplo que eu peguei de um site de enfermagem, mas vocês, como futuros profissionais de saúde, vão saber o que é isso aqui, ó, sinais vitais também. Eu não sei ler mais ou menos isso aqui, mas vocês deverão saber. Mas é basicamente isso. Se você vai ler os sinais vitais, você tem que ir lá anotar como é que estão os sinais vitais do paciente. Extremidades aquecidas e perfundidas, sem queixas. Se o paciente se queixou de dor, você anota. Se ele não se queixou, você também anota. Se ele obteve melhoras, se os sinais vitais dele continuam estáveis. E se ele tem alguma dor, se ele sentiu alguma dor. Se você realizou coleta laboratorial de rotina, algum coleta de sangue, 7h30 lá ele colocou, né, que ele realizou a coleta laboratorial. 8 horas, ele fez a administração de uma medicação, do item 5 da prescrição médica por via oral. Pode ser por medicação endovenosa, vai depender muito de como você vai fazer. Tudo isso você precisa anotar e precisa ser bem objetivo. Não é um documento assim que você tem muito espaço para preencher tudo que você fez. Por isso que não adianta você chegar lá e querer registrar absolutamente tudo. Você tem que registrar absolutamente tudo, mas não o que não é necessário. Por exemplo, tu chegou lá e o paciente começou a falar da família dele. Você vai registrar isso? Não vai, porque não é uma informação relevante. Você tem que registrar aquilo que é relevante para o prontuário. Por exemplo, ele se queixou de dor. Você vai lá e anota. Agora, se ele. O paciente, cheguei na sala, o paciente conversou sobre a situação financeira dele. Não, gente, isso são situações bem relevantes que não é preciso de registro. Se ele falou alguma coisa que
não é necessário, você não coloca. 10 horas, realizado banho de aspersão, mais tricotomia facial e higiene oral, certo? Se você vai dar banho, você tem que fazer higiene no paciente, você pode preencher dessa forma aqui. Pode usar o maisinho, mas também pode usar a palavra mais. 11 horas, realizou HGT 110 e instalo medicação do item 2 da prescrição médica em acesso venoso periférico. 12 horas, esvazio SVD 530 ml. 13 horas, realizo passagem de plantão e essa linhazinha aqui ele passou, mas aqui deveria ser já a assinatura, certo? A assinatura da pessoa que fez o preenchimento dessas informações. Tudo bem? Alguma dúvida sobre esse exemplo? É um exemplo bem simples. Já aqui no exemplo 2, percebam a diferença dele para o exemplo 1. Bem bagunçado, né? Tem muita informação aqui, não está sendo coerente, não tem coesão, tem muita coisa jogada aqui, você não consegue se localizar, os horários estão todos espalhados, a ordem não está cronológica, tá muito confuso aqui. E isso aqui, gente, é uma leitura tão cansativa que você fica triste ao se deparar com esse tipo de informação. Vejam só, ele coloca muita informação. Recebe o paciente no leito, em decúbito repouso dorsal, cabeceira 30, sedado, ventilando por tubo orotraqueal número 8, comissura labial 22 centímetros, em ventilação mecânica, modo controlado. Coloca uns dados aqui, saturação, ok, hipocorado, dietoterapia. Gente, o que mais me incomoda aqui é a questão dos horários, porque ele não pega e faz que nem nesse outro exemplo aqui, que ficou um abaixo do outro, né? Porque fica mais fácil a leitura. Aqui não, ele foi só preenchendo tudo um atrás do outro. Não ficou tão bem organizado. 13h30, infusão de midazolam baixa para 5 ml, conforme a orientação médica. 14 horas, administro medicação do item 1, 5 e 7 da prescrição médica por via enteral. Realizo alívio de pressão com uso de coxins. 12h30, realizo um banho de leito, mais tricotomia facial. Percebam que esse exemplo aqui fica uma leitura muito mais tranquila, mais bonita, certo? Se a sua letra for muito grande, eu acho que dá para você ser mais resumido ainda. O que mais que ele jogou aqui? 16 horas, realiza o HGT 206, comunica a enfermeira, instala medicação do item 2, a prescrição médica, em catéter venoso central, em via proximal, 16h10. Gente, é tanta informação que fica cansativa a nossa leitura, não é verdade? Então, eu acho que isso aqui foi um plantão enorme dele. Não sei. Nem tanto. Não é que tenha sido um plantão enorme. É porque das 13 horas até as 19 horas, ele fez muita coisa. Então, ele teve que preencher. Só que a forma que ele preencheu ficou muito cansativa. Tem muita informação jogada. 17 horas, administro medicação do item 22, a prescrição médica por via enteral. 17h30, paciente realiza RX de tórax no leito. 18 horas, realiza balanço hídrico parcial. 19 horas, realiza passagem de plantão. Isso aqui é o que mais tem de preenchido, que é realiza passagem de plantão. Então, gente, esse exemplo aqui é só para vocês terem uma noção de que essa forma de preenchimento aqui é muito cansativo, fica muita informação. Então, se vocês conseguirem, vai depender também do que for disponibilizado para vocês, façam sempre dessa forma, que fica mais fácil, fica mais organizado. Certo? Temos aqui um exemplo 3 de um... Vejam se vocês conseguem entender alguma coisa aqui desse preenchimento. Leiam para ver se vocês conseguem tirar alguma coisa.
Alguém consegue entender alguma coisa? A letra é bem ilegível, né? Assim, é uma letra que é difícil de entender um pouco, certo? Mas vejam que essa pessoa que preencheu a letra dela já não é das melhores, né? Então, vamos tentar entender. Recebemos o plantão às 19 horas. Esse AS aqui era para ter uma crase, com 10 pacientes. Às 20h45, deu entrada. Não entendi. Havia, Oneide, acho que é Maria. Maria Oneide Souza da Silva, colocou o nome do paciente. Acho que aqui é um 3, aguardando cirurgia neurológica, emprestado um ventilador, 5 e 1, banho de infusão para semi-intensiva, solicitado empréstimo de um Mag, não sei, no CC, setor organizado, Corvo, enfermeira Paula, enfim, vocês entenderam. Então, gente, nós percebemos aqui que está faltando vírgula, está faltando uma pontuação, ela não quis destacar bem o uso da norma culta, ela jogou várias informações, não fez naquela ordem cronológica bonitinha que nem é naquele primeiro exemplo aqui, ela fez um atrás do outro, talvez por conta do espaço, né, das linhas, que ela talvez não tivesse muito espaço na folha. Mas mesmo assim, gente, eu acredito que dá para fazer uma organização melhor disso aqui. Dava para fazer uma letra mais legível também. Em seguida, ela assinou aqui e carimbou. Então é isso, gente. Isso aqui é o que vocês devem evitar, esse tipo de preenchimento complicado, desorganizado, uma letra não muito legível. Isso aqui dificulta muito a leitura de quem vai pegar o próximo plantão, por exemplo. Fica muito difícil. Você vai pegar e vai ler, nossa, o que esse fulano fez aqui? O que eu vou fazer agora? Não consigo nem entender o que ela escreveu. Por isso que é bom o prontuário eletrônico, né? Porque se a pessoa digita, você consegue ler. Pelo menos ler você consegue. Se ela vai digitar corretamente, já é outra história. Certo? O gênero redação técnica. Gente, redação técnica e relatório são praticamente a mesma coisa. Porque o relatório, ele é um tipo de redação técnica, como também o memorando, o ofício, o requerimento e declaração, etc. Então, digamos que foi solicitada uma redação técnica. É um relatório. Foi solicitado um relatório técnico. É uma redação técnica. É a mesma coisa. A redação técnica é um texto redigido de maneira mais elaborada e formal. Ela difere das redações literárias. O que são essas redações literárias, professores? É o meu português, aquelas poesias melosas. Meu amor, você foi embora e me deixou. Eu não aguento mais, eu chorei por você. Isso não tem em redação técnica, certo? Pois elas são objetivas e imparciais, além do que utilizam a linguagem denotativa, lembram, né? Denotativo, de dicionário, sentido real, diferente da redação literária, que é o sentido figurado, sentido conotativo. Esse tipo de redação apresenta algumas peculiaridades em sua estrutura e estilo. Isso porque geralmente se trata de documentos oficiais de correspondência, como o ofício, o memorando, que são documentos jurídicos que possuem uma finalidade. Então, redação técnica. Qual é a finalidade, digamos, do prontuário? É registrar, certo? É informar, esclarecer, dentre outros. A mesma coisa que a redação técnica. Ela é muito objetiva. Nas redações técnicas é utilizada a linguagem informal, segue as regras da norma culta. As redações técnicas são muito utilizadas no meio acadêmico, profissional, comercial e empresarial. Quais são as regras gerais de redação técnica? Temos algumas regrinhas aqui. A número 1. Tipo e número do expediente seguido da sigla do órgão.
Mais uma vez lembrando, por exemplo, aquela sigla do CTAC, aquele símbolozinho do CTAC, é um exemplo de sigla. Local e data em que foi redigido, digitado, com alinhamento à direita, então tem que estar bem justificado. Destinatário, lembram que vocês fizeram a carta de reclamação e teve um destinatário, que é o para quem você está enviando, né? Vocês são o remetente e o destinatário é para quem você está destinando aquela carta. No caso de vocês, eu não sei para quem vocês colocaram, mas eu vi que a maioria colocou o governador, o diretor do hospital e assim vai. Vocativo. Professor, o que é esse vocativo? O vocativo é, por exemplo, vou digitar aqui. Sabrina, quero ver você hoje. Vejam que o meu nome, Sabrina, ele está destacado, separado pela vírgula. Por quê? Porque o nome Sabrina é o meu vocativo. Eu estou evocando a Sabrina, eu estou chamando por ela, clamando por ela. Então, toda vez que vocês forem escrever, eu percebi que muita gente esqueceu de colocar a vírgulazinha depois de prezado diretor, por exemplo. Vírgula, né? Aí logo em seguida começou a escrever sua carta de reclamação. Não pode, gente. Sempre depois de um vocativo, João, Maria, turma, classe. Toda vez que você quer chamar alguém, chamar a atenção de alguém, você tem que colocar a vírgula logo em seguida. Tudo bem? Título é opcional, só coloca caso seja solicitado. Tema, assunto é obrigatório, até porque você tem que dizer qual é o assunto que você está tratando. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Linguagem formal. Saudações finais. Lembram que lá na cartinha de vocês tinha lá sem mais, né? Aí logo em seguida, vírgula, vocês assinavam o nome de vocês. Sem mais, Maria Filó. Sem mais, professora Sabrina Lira. Eu gosto muito de utilizar o atenciosamente, eu acho muito chique. Atenciosamente, né, que é uma saudação final, vírgula, professora Sabrina. E por último, assinatura, que é o nome de vocês. Isso são as regras básicas da redação técnica, então toda vez que for preciso escrever uma redação técnica, sigam essas regras básicas aqui. Qual é a estrutura padrão da redação técnica? Da mesma forma que o relatório possui uma estrutura padrão, a redação técnica também. Toda redação técnica tem timbre. Para quem não sabe, o timbre são produzidos, é um papel, é um tipo de papel timbrado, sempre produzido em empresa, na universidade, na escola. Além do timbre, elas podem conter carimbos com indicação da instituição que a emitiu. Então, caso seja um documento formal, às vezes é necessário um carimbo oficial. Destinatário, alguns textos técnicos exigem a indicação do receptor da mensagem. Além do nome, pode ser acrescidos o departamento e o cargo ocupado pelo destinatário. Então, se em algum momento vocês estão lá no local de trabalho de vocês, quem foi o destinatário? Quem foi o remetente? O remetente foi quem escreveu. O destinatário foi quem recebeu. Título. Algumas delas usam título, enquanto outras preenchem um campo denominado de assunto. Às vezes não tem título, apenas o tema, o assunto. Porque o título é opcional. Tema, antes de escrever, é importante estar atento ao assunto que será explorado no corpo do texto. Lembram que lá na carta de vocês também colocaram lá o assunto, né? Qual é o assunto dessa carta? Péssima qualidade no serviço de saúde, maus tratos no hospital. Corpo do texto. Os textos das redações técnicas geralmente seguem a estrutura padrão, introdução, desenvolvimento e conclusão, nada de novo. Saudações finais. Alguns documentos admitem as saudações finais e sempre devem aparecer na linguagem formal. Por exemplo, no prontuário, aquela frase lá no final, realize passagem de plantão, não deixa de ser uma saudação final. Atenciosamente, saudações cordiais, cumprimentos e etc. E por último, a nossa assinatura. Ao final de todo o documento, muitas redações técnicas,
apresentam a assinatura do emissor, bem como o cargo que ocupa. E aqui são outros exemplos de redação técnica. A ata é um exemplo. Memorando, atestado, circular, carta comercial, esses aqui são exemplos de redações técnicas de empresas. O relatório, o requerimento, declaração, ofício, procuração, contrato, o currículo também, nossos currículos que a gente sempre entrega, né? É uma redação técnica. E para finalizar, um pouquinho sobre os termos técnicos de enfermagem. Vocês já tiveram acesso ao dicionário de vocês, que é um dicionário de A a Z, com vários termos? Não sei se alguém já andou pesquisando. Se vocês ainda não tiveram contato, eu aconselho vocês a já começarem a pesquisar, porque vocês vão utilizar essas expressões, esses termos técnicos, são expressões referentes às ações, procedimentos, estados clínicos, etc., exercidos pelos enfermeiros em geral, por todos os profissionais da enfermagem. Conhecer os termos técnicos de enfermagem é essencial para que o profissional faça um trabalho eficiente. Então, se vocês ainda não viram, pesquisa lá no Google, termos técnicos de enfermagem, que vocês vão ver lá. É uma lista enorme de A a Z, para vocês já terem o primeiro contato, já irem se acostumando. Já pensou não conhecer bem as terminologias que são usadas no dia a dia da enfermagem? Vocês vão ter que conhecer, gente, vão ter que aprender. Aí eu trouxe alguns exemplos. Não consegui trazer todos, óbvio, porque são inúmeros. Mas é de A a Z, os termos técnicos. Começa pela letra A, eu peguei abscesso, que é o quê? Acúmulo de pus que se forma no interior dos tecidos do corpo. Então, se você vai preencher alguma coisa, você não vai dizer, ele teve um acúmulo de pus. Não, ele teve um abscesso. Então, vocês vão ter que fazer o uso desses termos técnicos. Bradipneia, que é a respiração abaixo do normal, você vai ter que preencher. O paciente está com bradipneia. Então, vocês vão ter que saber o que significa cada um desses termos. Cianose, que é a coloração azulada da pele. Dispneia. O paciente está com dispneia. Você não vai dizer que ele está com dificuldade para respirar no seu preenchimento. Porque como a anotação de vocês precisa ser objetiva, vocês não vão perder tempo escrevendo. Ele está com dificuldade para respirar. Não, você vai colocar o quê? Ele está com dispneia, paciente com dispneia. Porque o próximo profissional da saúde que pegar e ler, ele também vai ter que saber o significado de dispneia. Edema, que é o acúmulo anormal de água em certa parte do corpo. Flebite, inflamação de uma veia, processo inflamatório que acontece na parede de uma veia. Óbvio que se o paciente te perguntar, mas o que eu tenho? Você não vai dizer que ele está com dispneia, que ele não vai saber o que é isso, óbvio. Você vai dizer, não, o senhor está com dispneia, e o que é isso? É uma dificuldade para respirar, certo? O senhor está com abscesso. E o que seria isso? É um acúmulo de pus. Então, vocês vão ter que saber tanto o termo técnico como o significado desse termo. Então, comecem a ler, comecem a estudar esses termos, a pesquisar. Pediculose, que é a infestação de piolhos, para quem não sabe. Urticária, que é a erupção. Eritematosa da pele com prurido. Vertigem, que é uma tontura. Você não vai chegar no paciente e dizer, você está com vertigem. Não, ele não vai saber o que é isso. O senhor está com tontura. Certo? Gente, tudo bem sobre os termos técnicos. Pesquisem, viu? Baixem, imprimam, tem na internet. Leitura e produção de sentidos. Apareceu o slide, todo mundo vendo? Leitura e produção de sentidos. Então, qual a necessidade da gente trabalhar a leitura, né? Muitas pessoas têm muita dificuldade para ler por algum motivo. Alguns não gostam de ler, outros não fazem muito uso dessa prática. Tem gente que não sabe, se considera um péssimo leitor, e assim sucessivamente. Mas a gente pode produzir algumas técnicas para aperfeiçoar esse hábito.
Primeiro a gente precisa entender o que é a leitura. Nós trabalhamos texto até agora, entendemos como o texto é formado, mas e a leitura? O que é a leitura em si? Segundo Brandão, ela é um processo abrangente e complexo e é um processo de compreensão, de intelecção. Então, quem lê produz um pensamento intelectual de mundo que envolve uma característica essencial e singular ao homem, a sua capacidade simbólica e de interação com o outro pela mediação de palavras. O ato de ler não pode ser caracterizado como uma atividade passiva. Então, a gente precisa fazer o uso dessa prática. O tempo todo nós praticamos leitura nas nossas redes sociais, na televisão, jornais, revistas, letreiros, porque é através do ato de ler que o homem interage com outros homens por meio da palavra escrita. A leitura, portanto, ela é um processo de interpretação, de compreensão de mundo que envolve características essenciais singulares do homem. Então, é por meio da leitura que nós conseguimos aprimorar o nosso pensamento crítico das coisas, levando a sua capacidade simbólica e de interação com outra palavra de mediação marcada no contexto social. Então, a leitura ela é absolutamente tudo isso. É um processo de compreensão, de interpretação e de intelecção. Quais são as estratégias que nós podemos ter através da leitura? A gente pode reunir diversas técnicas e métodos que facilitam a leitura e, consequentemente, a nossa compreensão dos textos. O primeiro, a gente pode ter ler com atenção. Às vezes a pessoa lê muito rápido, não lê pausadamente, não respeita as vírgulas. Sintetizar as ideias do texto, destacar aquilo que lhe chamou mais atenção, ler nas entrelinhas, manter o hábito da leitura. Não adianta de nada você querer melhorar a sua leitura e não praticar, né? Você precisa praticar para aprimorar. Praticar a leitura em voz alta, isso ajuda bastante. Se você tem vergonha de ler, tem vergonha de falar, de se pronunciar em público, comece a fazer algumas leituras em casa, em voz alta, de frente para o espelho. Eu, antes de começar a dar aula, eu praticava muito na frente do espelho, antes de chegar e dar aula para os alunos, porque eu tinha muita vergonha. Aí eu fiz todo esse processo para conseguir perder o medo. Produzir textos também é muito bom. Variar a leitura dos textos. Não adianta a gente ler apenas coisas que nós somos obrigados. É bom a gente ler coisas que distraem a gente, trazem informações. Ler também por hobby, não apenas por obrigação. A leitura e a interpretação de texto. Interpretar um texto, gente, é concluir concluir algo sobre ele. Depois de estabelecer conexões entre o que está escrito e a realidade. São as conclusões que podemos tirar com base nas ideias do autor. O autor que escreveu aquele texto, ele tem algum objetivo, então a gente, juntamente com ele, podemos concluir alguma coisa. Pode ser que você concorde com o autor, pode ser que não. A dificuldade para interpretar textos é resultado de uma leitura menos atenta. Volto aqui a repetir que quem lê muito rápido não lê atentamente e de pouco conhecimento na língua portuguesa. Então, tudo isso interfere na nossa interpretação. As 3 fases da leitura. Se a pessoa seguir essas 3 fases, ela consegue ter uma compreensão completa do texto. Antes da gente ter uma compreensão total, nós temos uma pré-compreensão. É importante ler o texto tendo uma ideia do que ele vai trazer. Então, no título, você já tem essa ideia. Por exemplo, se é do 3º ano, talvez vá ter sim mais dificuldade para ler o texto. É a mesma coisa que você está no início do curso, pegarem material lá no final do curso, não vão conseguir entender logo de cara. Portanto, é bom termos uma pré-compreensão antes, por isso que tem todo um procedimento para chegar até lá. Então, num texto, na leitura de um texto, não seria diferente. O segundo ponto é a compreensão. Aqui o leitor ele se depara com ideias novas, ele consegue já
absorver alguma coisa ali do texto, ou é algo que ele já conhece. É comum ler, mas não entender o que leu. Então, por isso a pessoa vai lá e lê de novo. Porém, ter uma compreensão do que o texto está abordando. Você tem uma compreensão ali meio vaga ainda. Para que você consiga ter 100% de certeza, você tem que ler de novo. As pessoas têm muito essa mania de ler apenas uma vez, interpreta de forma equivocada e acaba gerando confusão, porque não leu direito, não interpretou direito. E por último é quando a pessoa finalmente consegue interpretar o que leu, que é o terceiro ponto. Depois de ter a pré-compreensão sobre o texto e posteriormente a compreensão, é hora da interpretação. O leitor dá um sentido ao texto. Ele amplia o seu horizonte de conhecimento. Então, ele finalmente consegue concluir tudo que o texto queria passar para ele. Esses são os 3 pontos que nós precisamos ter durante a leitura: pré-compreensão, compreensão e, por último e por fim, a interpretação, que é a principal. A construção do sentido do texto. Sentido em contexto. Não existe de maneira alguma texto sem contexto. Que seria o quê? Sentido. Imagina ler um texto sem sentido, sem coerência, sem coesão. O sentido de um texto se constrói a partir das relações que ele estabelece com o seu contexto. Muitas vezes, uma palavra pode possuir diferentes sentidos em contextos distintos. Então, não adianta de nada você ter um contexto sobre racismo e falar sobre homofobia, falar sobre o preconceito contra a mulher. Tem que ter um contexto que faça sentido. O contexto é a circunstância que estão associadas ao texto. Por exemplo, é um contexto político, é um contexto social, cultural, histórico, e assim vai. Todo texto tem um contexto. Toda leitura precisa ter um sentido. Portanto, um texto se instaura como atividade comunicativa, óbvio, é comunicação, texto é comunicação, quando os interactantes da atividade constroem para ela certo sentido, pelo funcionamento global de fatores de ordem situacional, sociocultural, cognitiva e internacional. Vocês sabem o que é letramento? Isso aqui é uma coisa que nós precisamos debater um pouco. Porque muitas pessoas têm preconceito com quem não tem alfabetização, quem é analfabeto. Isso, infelizmente, ainda existe no nosso país, pessoas analfabetas. Entretanto, tem uma grande diferença entre analfabeto e letrado. Por quê? Você pode se considerar uma pessoa letrada? Sim. Você pode se considerar uma pessoa analfabeta? Depende. Segundo Magda Soares, letrar, vamos começar pelo letramento, é mais que alfabetizar. É ensinar a ler e escrever dentro de um contexto, onde a escrita e a leitura tenham sentido e façam parte da vida do aluno. Então, letrar não é apenas saber ler e escrever. Saber ler e escrever é alfabetizar. A gente vai fazer a alfabetização para quê? Para a gente aprender a ler e a escrever. Já letrar vai além de saber ler. É saber interpretar, dialogar, criar um senso crítico, ter um posicionamento. Então, nem todo mundo que é alfabetizado possui um bom letramento. Por quê? Não consegue evoluir a leitura, não consegue evoluir um senso crítico, certo? Para tanto, cuidados serão necessários ao conduzir a alfabetização. Muitas pessoas conseguem ser alfabetizadas, mas não conseguem aprimorar essas práticas, e isso é muito complicado. Uma pessoa alfabetizada pode ser considerada letrada? De acordo com a autora, apenas ensinar a ler e a escrever é insuficiente, gente. Infelizmente, na escola, nós aprendemos a ler e a escrever, só que de forma insuficiente. Lá, nós não conseguimos alcançar níveis de alfabetização funcional, no qual a gente consegue ler e escrever, criar um senso crítico, criar interpretações, raciocinar. Não são capazes de fazer uso desse conhecimento numa esfera social. As pessoas não conseguem debater, não conseguem se expressar. Então é muito difícil, porque na escola
a gente só aprende o básico, a gente aprende de forma enxuta. Então, o letramento, ele vai além disso, vai muito mais a fundo. Ser letrado é conseguir criar um senso crítico por meio da leitura. Nem todo mundo consegue criar um senso crítico pela leitura. Muitas pessoas leem e não conseguem absorver absolutamente nada dali, não conseguem tirar informações. Por quê? Elas só sabem ler e escrever. Conseguem apenas ler, mas não conseguem raciocinar, não conseguem debater, não conseguem criar opinião sobre aquilo. E isso é o quê? É falta de leitura, falta de prática, de aperfeiçoar, de colocar no seu dia a dia. Isso a gente só consegue aprimorando. Um indivíduo alfabetizado não é necessariamente um indivíduo letrado. Alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever. Já o indivíduo letrado é um indivíduo que vive em estado de letramento. Então, ele está sempre criando um senso crítico. Ele não sabe apenas ler e escrever, ele consegue se posicionar. Mas aquele que usa socialmente a leitura e a escrita, pratica a leitura e a escrita, responde adequadamente às demandas sociais de leitura e de escrita. Então, ele consegue se posicionar sobre várias questões sociais e históricas, consegue debater. Mas, por exemplo, teve um tempo que eu fiz um trabalho com ribeirinhos e era interessante a forma que eles tinham de aprender a ler e a escrever. Eles pregavam na parede gibis, jornais do seu quarto, da sua casa, e todos os dias eles faziam a leitura daquele tipo de informação. Então, é uma forma de tentar aprimorar o letramento. É muito interessante. Os ribeirinhos que não conseguem ter um bom acesso à escola, possuem muita dificuldade, eles encontraram esse método de fazer um aperfeiçoamento. Quais são os efeitos da leitura? A leitura, quando ela não é bem feita, ela pode causar duplo sentido, ironia, mas também pode causar humor, que é algo positivo. Vai depender muito. Toda leitura tem um efeito. Ela pode ter o objetivo de te fazer rir, de te fazer ter indignação. Por exemplo, aqui, leia a piada. Joãozinho, um rapaz roubou 2 pêssegos e 2 maçãs. Onde está o sujeito? Na cadeia, professora. Percebemos que essa leitura aqui, o efeito dela é de humor, né? Tem o objetivo de causar humor no leitor. Você é ateu? Sou, graças a Deus. Percebam que aqui já é um tom mais de ironia, né? Ele foi extremamente irônico na resposta dele. Na hora que ele pergunta se você é ateu, ele demonstra sou, graças a Deus. Então ele demonstra uma certa ironia. Tá olhando o quê, mano? Avião? Não, o preço do combustível. Mais um exemplo também, né? Eles estão observando como o nosso combustível está cada vez mais alto, né, pessoal? Tá cada vez mais difícil a gente conseguir ter uma qualidade de vida melhor, porque tá um absurdo o preço do combustível. Isso aqui foi para a gente ironizar a questão do combustível. A dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte e a derrubou. Aí vem o menino aqui e pergunta: Professora, com licença, preciso fazer uma pergunta. Quem a chuva forte derrubou, a dona Aranha ou a parede? Aqui nós já temos duplo sentido, né? O menino aqui já foi ambiguidade, ele não sabe quem foi que foi derrubada. Então a leitura ela tem todos esses efeitos, ela possui vários outros efeitos também, mas esses aqui são bem comuns. Aí, como a gente pode fazer para ler um bom texto? Sempre reler o texto, pois uma segunda leitura pode apresentar aspectos surpreendentes. Pode ser que na primeira leitura você nem consiga entender o que você leu, na segunda você já pode interpretar totalmente diferente. Nunca vai ser uma perda de tempo. Retirar dele os tópicos prosais presentes em cada parágrafo, destacar, grifar. Concentre-se nas ideias que de fato foram explicitadas pelo autor, sempre se concentrar na opinião do autor. Quem lê com cuidado certamente corre menos no risco de tornar-se um analfabeto funcional. Então não adianta ler rapidamente, precisa ler com cuidado, devagar. São fundamentos marcações de palavras como
não, exceto, errada, respectivamente, etc. É bom a gente destacar esse tipo de palavra que a gente não conhece. Por exemplo, você está lendo lá e tem uma palavra que você não sabe o que significa. Vai lá e pesquisa o seu significado, você aprende com isso. Nunca deixe de retornar ao texto, mesmo que aparentemente pareça uma perda de tempo. Então, sempre releia, nunca é uma perda de tempo. Leia a frase anteriormente e a posterior para ter ideia do sentido global proposto pelo autor. Desta maneira, a resposta será mais consciente e segura. Eu sempre, antes de resolver alguma atividade, eu pego e leio logo o enunciado da questão para saber o que ela quer que eu responda sobre o texto. É uma estratégia. Basicamente, deve-se alcançar a 2 níveis de leitura: a informativa e de reconhecimento, e a interpretativa, que é a que realmente importa, que é a interpretação correta que nós tiramos do texto. Faço 3 perguntas ao texto durante a leitura. Qual é a questão de que o texto está tratando? Quando você faz esse tipo de pergunta, fica mais fácil a sua interpretação. Qual é a opinião do autor sobre a questão posta em discussão? O que ele se posiciona? Ele é contra, ele é a favor? Quais são os argumentos utilizados pelo autor para fundamentar a opinião dada? O que ele usa de argumento? Ele tem argumentos sólidos, verdadeiros? Então, sempre faça esses 3 tipos de pergunta. E aqui, eu não sei se todo mundo tem Netflix, mas eu deixo aqui como indicação esse filme, que ele é maravilhoso, não sei se alguém aqui já assistiu, que é O Menino que Descobriu o Vento. Ele é perfeito, esse filme. Todo mundo que já assistiu gostou. Então, deixo aqui como indicação. Ele é muito bom para a gente fazer uma reflexão sobre a importância da leitura. Para quem não sabe, esse menino ele consegue mudar a vida dele e da comunidade dele, porque ele passa a ler livros e consegue mudar a vida da família dele. Assistam, quem tiver Netflix. Eu não sei, eu acho que tem na internet também, para baixar. O Menino que Descobriu o Vento. Fica aqui essa indicação de filme. Se nós estivéssemos tendo aula presencial, eu levaria para vocês assistirem na aula. Mas como infelizmente não estamos tendo, eu deixo aqui como forma de indicação.